Oi, pessoal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre características de pais tóxicos. Eu sei que eu já falei outro vídeo sobre isso, mas eu acho que tem outras coisas que eu posso cobrir que são mais evidentes. Muitas pessoas tiveram a sorte de nascer num lar onde os pais respeitam, ensinam e dão limites e respeitam limites e são atentos às necessidades e incentivam a autonomia. Enfim, são lares bastante saudáveis, mas muitas pessoas não tiveram essa possibilidade. Para pessoas que nasceram em ambientes tóxicos, é praticamente impossível consertar um monte de coisa. Pode ser porque os pais são narcisistas, pode ser porque eles sejam, imaturos, problemas com álcool e substâncias, emocionalmente abusivos. Nem sempre precisa ter um diagnóstico fechado, mas tem características de pessoas que ultrapassam os seus limites e se colocam em primeiro lugar em comparação aos seus filhos. Para crianças que nascem em lar desse tipo, pode ser muito difícil de início identificar o que é abuso, porque quando você cresce no meio de abuso, você acha que aquilo é normal. Você começa a ver que tem uma coisa errada quando você começa a ter interações com outras pessoas e circular por outros lares e começar a ver que tem alguma coisa diferente do seu lar que não funciona ou que não é tão agradável quanto de outros locais com outras pessoas. Aí você começa a ter o primeiro entendimento do que é abuso e que você está num lar abusivo. Pais tóxicos, pais abusivos podem causar um grande estrago na vida dessas crianças e elas vão levar isso até a vida adulta, problemas psicológicos de modo geral e quem sabe outras coisas também. Mas é possível sim superar pais tóxicos e uma das coisas que te ajuda é primeiro entender o que são pais tóxicos e reconhecer os jeitos específicos que essas particularidades que esses pais têm que são disfuncionais ou não saudáveis para quem tá lá dentro. A partir do momento que a gente reconhece o que é tóxico e o que não é, a gente vai poder selecionar melhor, à medida que a gente vai ficando mais velho também, quais são os comportamentos dos nossos pais que a gente quer por perto e que a gente não quer. Mas é importante primeiro identificar isso. E claro, eu sempre vou dizer que a segunda coisa importante é conheça-se. Então, a partir do momento que você começa a ver que tem algo errado, eu sugiro fortemente, sempre vou sugerir, busque terapia. Eu vou dar, então, alguns exemplos de sinais de pais tóxicos que eu acho que são muito evidentes. A primeira coisa eles são muito autocentrados e eles têm uma capacidade muito baixa para empatia. São pais que falam muito deles mesmos, são pais que discutem entre eles e não ligam muito se o filho tá ali escutando ou como é que tem impacto na vida dele. Eles não pensam como o comportamento deles pode ter impacto na vida dos outros, especialmente dos filhos. E eles têm uma dificuldade muito grande de entender como os outros se sentem. O filho vai lá e fala, olha pai, quando você faz tal coisa eu me sinto de tal jeito. E o pai pode responder, isso não é problema meu, ou você não sabe como eu me sinto quando você faz assim. Ou rebate desmerecendo o sentimento do filho, ou ignorando, ou fazendo ele se sentir culpado por uma coisa que o pai ou a mãe tá fazendo. Ser desrespeitoso de modo geral, né? Sem te tratar com nível básico de respeito, ou de cortesia, ou de gentileza. Ser emocionalmente reativo, você fala uma coisa e rapidinho a pessoa tem que rebater e ela tem que querer bater boca com você no mesmo nível. Às vezes você é adolescente e o seu pai e sua mãe tá lá numa queda de braço pra quem é o melhor, quem é o pior, quem tá certo, quem tá errado. E eles geralmente reagem de uma maneira muito exagerada, dramática, meio imprevisível, coisas que hora incomoda, depois pode não incomodar mais, ou na frente de outras pessoas a reação do pai e da mãe é extremamente teatral diante de uma coisa que você fez. Esses pais têm dificuldade de controlar emoções e podem ter ainda mais dificuldade na frente de outras pessoas. Pessoas muito controladoras, né? Eles querem te dizer sempre o que fazer, quando fazer, como fazer. E são coisas muito específicas, não basta você ir lavar a louça. Você tem que lavar a louça sorrindo quando eu mandei, né? Não basta só a atividade de lavar a louça. E pais tóxicos, eles sempre querem ter vantagem. Eles estão sempre com a razão. Quando você fala assim, olha, mas eu só fiz o que você me mandou, ele vai dizer, não foi isso, porque se fosse, você nunca ganha com eles, por mais que você faça o que eles te pediram, você tá sempre em dívida, você não fez bem e tal. E esses pais têm dois grandes mecanismos de controle sobre os filhos, que é dinheiro e culpa. São duas coisas que esses pais usam para manter os filhos sob controle, fazendo se sentir culpados, porque eles são filhos, deveriam ser gratos, eles têm casa, têm comida, têm faculdade, não sei o que, ou dão mesada, olha tudo. Como se assim, se eu te pago coisas e te dou dinheiro, então eu tenho o direito de fazer certas coisas com você. Eu não te devo respeito, bondade, carinho, atenção. Eu estou pagando, então é isso que importa.
Pais tóxicos podem ter a característica de serem agressivos e de ficarem bravos com muita facilidade. Ou eles podem ser passivo-agressivos, né? Usando tratamento de silêncio, comentários sarcásticos, indiretinhas, ou falar umas coisas assim pro nada, pro universo, ou de propósito esquecer de fazer coisas, ou de propósito minimizar algumas coisas pra você se sentir mal e te controlar na base da culpa. Lembrando que esses tópicos que eu tô dando aqui, não quer dizer que a pessoa tem que ter todos, mas você vai identificar alguns deles, né? Tem muitos pais, por exemplo, que não tem característica de raiva explosiva, mas eles têm uma raiva velada, contida, que eles só te dão alfinetadas, ou eles te prejudicam, te punem de maneiras muito veladas, né? Uma coisa escandalosa, uma coisa muito... Então calma aí, então agora você vai, né? Pais muito críticos, tudo que você faz não é bom o suficiente pra esse pai, ele sempre tem que fazer um comentário, ele sempre tem que apontar que assim, olha, ficou bom, mas, né, podia ser melhor. Sempre tentam diminuir as coisas que você faz e eles sempre encontram algo que poderia ser melhor. Manipulação, né? Eles modificam a verdade para que eles se saiam bem, eles usam... eles diminuem as coisas que você faz, eles negam algumas coisas, eles usam de culpa e de distorção de algumas situações para conseguir o que eles querem. Eles podem usar outros membros da família, né? Por exemplo, o pai ou a mãe que reclama na sua frente, você filho, ou até por trás para outros parentes das coisas que você faz, pra te desmerecer, pra te diminuir, pra te constranger e pra colocá-los como vítimas. Agora fica a dica. Um parente inteligente vai começar a reparar que o teu pai é sempre vítima e você é sempre ruim, no entanto, nos ambientes e em outras ações isso nunca aparece. Então, as histórias podem começar a cair quando esse pai é sempre coitadinho e esse filho é sempre o cobrado, no entanto, as coisas meio que... A gente observa nos comportamentos desse filho que ele tem empatia, que ele cuida das coisas, que ele tá construindo coisas, e o pai tá sempre procurando um jeito de desmerecer esse filho, e muito comumente com outros membros da família ou até com pessoas próximas da família. São pessoas que põem a culpa demais, eles raramente assumem a responsabilidade das coisas que fazem. Se acontece alguma coisa, eles rapidamente falam, mas vocês podiam ter ajudado. Mas como é que vocês não viram? Mas é tudo eu, né? Se eu não faço, a pessoa não consegue olhar e dizer, nossa, desculpa, eu não vi. A primeira reação dela é ter que passar a culpa pra frente, porque eles não podem ser ruins, eles têm que ser as vítimas, eles têm que ser os mártires que se sacrificaram pra criar os filhos, ou eles têm que ser... vistos como aqueles que se dedicam primordialmente à família. Então se você acusa eles de estar fazendo o contrário, eles vão te atacar, porque esse é o papel deles e eles sempre têm que ser bons, eles nunca são pessoas ruins, né? E pode acontecer também que você seja o bode expiatório, né? De alguma maneira você é sempre o culpado pelas coisas que dão errado. Mais importante do que eles se livrarem da culpa é que você assuma a culpa, porque você é a pessoa que tem dificuldade de colocar limite. Serem pessoas muito exigentes, esperarem demais de você, né? Eles esperam que você largue tudo que você tá fazendo para atender as necessidades deles, que você esteja à disposição 24 horas se eles mandarem um WhatsApp, se eles ligarem, se eles cobrarem qualquer coisa, que você tem que estar lá para cuidar da vida deles. Eles se comportam de maneira que te causa bastante vergonha, com piadas racistas, homofóbicas, sexistas, ou eles se metem em brigas físicas, ou fazem movimentos, né, inapropriados, assédio em cima de alguém próximo teu, dos teus amigos, enfim. Eles envergonham pessoas que estão associadas a você e te deixam constrangido perto dessas pessoas. Eles podem ser cruéis, falar coisas que simplesmente são malvadas, que são ruins pra pegar no seu calo, pra fazer você se sentir mal. Eles não têm noção de limite pessoal, eles não respeitam o seu limite do seu quarto, das tuas coisas, do teu espaço pessoal. Eles não aceitam que você é um adulto que cresceu, que decide as suas coisas e que você está, à medida que vai crescendo, se separando cada vez mais deles. Eles querem saber tudo da sua vida pessoal, eles vêm com esse papo de serem melhores amigos. É impossível você ser pai e ser melhor amigo, porque é óbvio que uma hora você, filho, vai contar coisas que você, pai, não vai gostar, e você vai achar que tá no direito de exercer a sua função de pai e dizer pro filho o que ele tem que ser, como ele tem que fazer. É uma linha muito tênue. Pai é pai, melhor amigo é outra coisa. Isso é uma outra coisa. Passar dos limites também é dividir com o filho coisas que ele, como filho, não tem que se apropriar. Problemas na relação conjugal, problemas sexuais, problemas afetivos, problemas pesados, sentimentais, não é função do filho ser seu terapeuta. Se você está com problemas, procure alguém que vai te ajudar, que tem como fazer isso. Mas seu filho não é
né, a sua propriedade para que ele aguente e carregue tudo que você quer que ele carregue. E inclusive as suas expectativas. Que ele tem que ser médico, que ele tem que ser hétero, que ele tem que casar com uma mulher bonita e ter 2 filhos, que ele tem... Isso é um baita egoísmo e isso é um sinal de não respeitar a individualidade e não respeitar o limite do outro. Ai, mas eu não aceito. Eu sei que isso é muito duro, mas se você não aceita, é um problema seu. Você tem que trabalhar isso. Porque amar uma pessoa é aceitar que a pessoa faz escolhas diferentes das nossas, e isso é importante. É uma coisa muito egoísta e imatura eu afastar o meu filho de mim ou expulsar o meu filho porque ele não tá seguindo as minhas expectativas ou porque ele tá de alguma maneira me colocando numa situação ruim com outras pessoas. Porque é bem isso que acontece. Muitos pais têm dificuldade de admitir, têm vergonha de admitir e colocam na conta dos filhos que quando o filho escolhe um caminho diferente daqueles que eles imaginaram, fantasiaram, o filho tem que ser punido por isso. É o que acontece, é coisa de pais tóxicos, né? Competitividade. Eles não querem só estar certos, mas eles também querem estar numa competição com você. Tem muitos pais que continuam eternos adolescentes e querem fazer as coisas que você faz e querem competir até com as pessoas que você sai, com as coisas que você tem, com enfim, as suas conquistas, e ao invés de eles ficarem felizes com as coisas que você conquista, pelo contrário, eles diminuem, ou eles fazem você se sentir mal, ou eles ignoram as coisas que você conquistou, ou fazem até te desafiam pra ver se você é assim bom mesmo. Eu já vi casos, né, de pais e filhos que têm mais ou menos a mesma profissão e eles o pai faz questão de desmerecer o conhecimento do filho porque o filho tá menos tempo no mercado, como se sentisse uma inveja, né? E por último, você se sente mal quando fala com eles, quando passa tempo com eles ou pensa sobre eles, né? Você se sente muito pior depois de um encontro com os seus pais. Você tem medo e já fica pensando uma semana antes como vai ser quando tiver que visitá-los ou ter que lidar com eles, né? Memórias dolorosas podem surgir, você já vai apreensivo do que vai acontecer, você tem uma expectativa de que alguma coisa pode ser boa, mas normalmente nunca é. Se tu tens pais tóxicos, você provavelmente não foi encorajado a ter sentimentos próprios, né? Então, você, quando tá na frente deles, é forçado a ter esses sentimentos genuínos e se sente culpado, se sente mal por sentir-se de alguma maneira negativa com relação aos seus pais. Isso são coisas para trabalhar. Se você notar que sente vergonha, raiva, tristeza, desconforto, é muito importante. Prestar atenção nisso faz com que você entenda que sim, tem alguma coisa errada e tem que ser vista. Você tem que lembrar que seus pais serem tóxicos nunca é culpa sua, tá? Por mais que eles possam dizer isso, eles são pessoas com coisas pra resolver e que atacaram o elo mais fraco, que é geralmente o que acontece. Se você percebe que isso tá acontecendo, a gente tem que trabalhar maneiras de aceitar aquilo que serve pra gente dos nossos pais. E também aceitar que pode ser que a gente não vai ter uma relação com eles. Tá tudo certo. O trabalho todo é aceitação e o que pode te ajudar muito é a terapia. Eu sei que esse vídeo ficou meio longo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem do canal, por favor, assinem, sigam, deixem comentários, façam sugestões de vídeo. Eu também tenho um Instagram onde rolam lives de vez em quando, tem uns vídeos lá também. Fiquem bem à vontade para participar e a gente se vê no próximo vídeo.